Uma boa noite, meninas, sejam todas bem-vindas. E hoje o nosso tema da nossa live, que foi cancelado, né? Ia ser a minha amiga Ellen que ia falar hoje sobre sexualidade, mas ela teve uma indisposição e aí eu resolvi falar sobre conflitos sistêmicos e a falta de sintonia com a vida. E na verdade, esse tema aqui, ele tá bem resumido e ele faz parte, eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui para poder vocês verem. Ele faz parte de um livro que eu então esse é o livro que eu tô tirando algumas frases, algumas considerações dessa autora, que é a Luz Rodrigues, ela é uma venezuelana, né, e acho que hoje ela mora na Espanha, se eu não me engano. E ela escreve de uma forma ele está em espanhol, né, não tem a tradução dele, não tem em português, então, assim, eu leio bem espanhol, eu consigo fazer a tradução também lá pelo Google Tradutor, né, e aí eu gosto muito de ler ele, assim, pela forma como ela escreve, assim, para leigos mesmo, que não entendem nada de constelação familiar, sabe, ela fala de uma forma bem fácil, e eu gosto bastante. E, então aí eu tirei alguns pontos desse livro, e eu quero continuar esse assunto futuramente, não só hoje, então hoje é só o começo. Então vamos lá. Ela fala sobre essa falta de sintonia com a vida. E o que que gera saber se a gente perdeu a conexão com a vida. Então aí eu tenho vários sintomas, né. Se você tem que se obrigar para levantar da cama, sabe aquela pessoa que levanta, né, que ela sente que ela não dormiu o suficiente. Eu não vou ler tudo não, tá gente, só vou ler os que estão em negrito. Então, se você, termina o seu dia com uma insatisfação, né, que não sabes com que não sei o que que é lenar, é que os que eu não sei eu vou traduzindo no Google Tradutor. O próximo, se você, sente que tem problemas de saúde, está sempre com uma dor, uma enxaqueca, né. Se você se alimenta mal, se você percebe que a sua alimentação não é de qualidade, se vo e aí você não sabe como mudar isso em você, porque às vezes a gente sabe que a gente se alimenta mal, só que a gente não sabe como sair disso, a gente está sempre buscando alimentação que faz a gente sentir prazer, e não acaba não tendo força para mudar isso em nós, né. Se a gente é indiferente ao nosso parceiro, tá, pareja é parceiro, se nós somos indiferente a ele, se está com essa pessoa por saber que tem alguém do lado, porque às vezes a pessoa só tá por estar, né, com a outra pessoa, enfim, vai levando aquele relacionamento, assim, de qualquer jeito, né, até mesmo às vezes porque tem filho ou pela condição financeira, enfim. Ou se a pessoa não tem nenhum parceiro, né, eh se ainda que diz que desfrutas da solidão, né, porque tem gente que fala assim: "Ah, é melhor ficar sozinha, eu tô bem sozinha", né. Se desejas um parceiro com quem compartilhar, mas não confia, em nada do sexo contrário, né, do sexo oposto. Se a pessoa não confia, tá sozinha, diz que tá desfrutando da solidão, e mesmo aquele que quer, que deseja ter um parceiro, muitas vezes, tem medo, não confia. Mantém relações conflitivas ou distantes com os membros da família, né, tipo assim, não se dá com os irmãos, não se dá com os pais, faz reclamação dos seus pais, né, aquelas pessoas que se sentiram abandonadas pelos pais ou se sentiram que foram maltratadas, enfim. Se sente que todo o esforço que você faz pelos seus filhos não é compensado, aquelas pessoas que cobram dos filhos a atenção, que cobram o amor dos filhos: "Ah, os meus filhos não ligam para mim, eles só pensam em trabalhar", né, quando os filhos já são adultos já, o filho casou, foi embora, e aquela mãe está cobrando, enfim. Então, desconexão com a vida. Eh
Se você não tem espaço para você, você não tem, assim, você faz tudo pelos outros, mas para você, você não tem nenhum tempo para você, né. Se você deixou de ter metas e sonhos pessoais, você não sabe qual que é o seu sonho, né, o que que você quer para sua vida futura, não pensa em nada, né, só pensa de repente em viver para os outros, fazer coisas para os outros, pensa nos filhos, e nunca pensa nem em você, nem em realizar os seus sonhos e nem sabe quais são os seus sonhos. Se você pensa que já tem demasiada idade, né, já passei da idade, né, para ter sonhos ou metas, né, se você está nesse pensamento de que já passou da idade de ter sonhos ou metas, se você percebe que o teu trabalho é o único meio de você obter dinheiro e aí você acaba você não tem paixão por esse trabalho, não gosta e, é só para me manter mesmo, né. E isso não você não tem nenhum gosto por fazer o que você está fazendo. E aí nisso a pessoa acaba não sentindo nenhuma força, já que ela também não tem sonhos, né, não tem nenhuma força para ela conquistar um outro trabalho, para ela criar uma outra forma de ganhar dinheiro em algo que realmente, faz brilhar os olhos dela, né. Se você na hora que você vai compartilhar com os outros, você faz isso de maneira superficial, porque você não gosta de ter intimidade, né, não confia nas pessoas, porque você sente que no final, eh, que enfim, você não quer ser vulnerável com as outras pessoas, não se entrega, né. Se você se assusta com o novo, é aquela pessoa que tem medo do desconhecido, se assusta com o novo. Se você vive o passado, ou no passado, ou no futuro, aquela pessoa que ou ela está muito lá no passado, relembrando das coisas do passado e se lamentando, ou uma pessoa extremamente ansiosa, né, que só pensa no futuro, ela não vive o hoje, ela pensa no que vai ser amanhã. Se você, reprovas, eu acho que é reprovas e recriminas os seus próprios erros, se você mesmo se reprova, se critica, né, e se recrimina pelos seus próprios erros, aquela pessoa que acha que ela está sempre errada e ela se recrimina muito. Se você é assim, desconexão com a vida. Eh Se você tem uma atitude negativa perante a vida, aquela pessoa extremamente negativa e ela é muito vítima, tá. Então é o seguinte, a partir desses sintomas todos que a gente pode ter quando a gente sente que está com falta de sintonia com a vida, principalmente quando eu atendo alguém, a pessoa demonstra assim: "Eu quero tal coisa, eu quero mudar de vida", ou "Eu quero um relacionamento", ou "Eu quero" eh, um novo projeto, enfim, estou pensando em fazer algo diferente. Mas ela tem aquela sensação de que ela quer muito, mas quando você vai investigar, ou até mesmo numa constelação ou através de perguntas, a pessoa demonstra que ela tem medo, ela não está bem segura. E o que que é esse medo? Na verdade são crenças, né. E aí a gente vai ver muito aqui sobre as crenças que são limitantes, que nos segura, essas crenças amarram a gente. Então, eh, ela diz assim, ó, a Luz Rodrigues, que é a autora desse livro aí que eu mostrei para vocês. Ela fala assim: conscientize-se que o seu sistema de crenças limitantes te desconecta da vida e te conecta com o medo. Então, por conta das crenças, que nós vamos ver agora qual que é a formação dessas crenças, eh, elas nos desconecta da vida e nos conecta com o medo. Isso, ela fala assim, que isso é viver morrendo, ela usa essa expressão, viver morrendo. E isso pode ser produto de nossa acolhida ao mundo, o nosso nascimento que reflete a nossa apresentação à vida. Então, o nosso nascimento é como a gente se apresentou aqui na vida. E a forma como isso aconteceu, se houveram traumas, isso gerou marcas, ficou marcas em nós, e a gente vai reviver isso. A gente vai reviver sempre isso.
Eu vou dar um exemplo para vocês de mim. Eu já superei bastante isso, mas eu ainda me vejo assim. Eu sou bastante desconfiada em lugares que eu chego e eu sei que eu não vou encontrar muita gente que eu vou ter segurança ali. Por exemplo, uma pessoa conhecida. Se eu tiver uma amiga conhecida, não precisa ser amiga do peito, não, amiga de infância, mas uma pessoa conhecida, que eu posso lançar o meu olhar, chegar e lançar o meu olhar, eu já me sinto segura naquele espaço. Mas se eu vou chegar e eu não conheço ninguém, num ambiente que eu não conheço ninguém, era mais forte antes, tá, gente? Eu sentia sensações, assim, muito forte no meu corpo de insegurança. Hoje já tá bem menos. Eu chego e eu fico insegura naquele ambiente. Né, sabe, de ficar buscando, assim, com quem que eu posso conversar para eu me sentir mais segura. Hoje não, eu já chego, já pergunto alguma coisa para alguém, sabe, mas não que isso seja 100% assim, de segurança. É lógico que eu enfrento, na verdade, hoje, eu tenho força para enfrentar. Por que que isso acontece comigo? Por que que antes era muito mais forte? Por conta de traumas do nascimento, da minha chegada, de como eu fui recebida. Então a gente não sabe o que que aconteceu, mas tem a ver com a minha chegada. Então a minha apresentação no lugar que é novo para mim, me deixa insegura. Então isso quer dizer que a minha chegada aqui me deixou insegura. Algo pode ter acontecido, uma sensação pode ter a ver com a minha mãe, que me deixou insegura, né. Aí tá, ela diz assim, ó, que as consequências disso refletem a nossa forma de nos relacionarmos com o mundo, com os nossos projetos, então a forma como eu me relaciono com o mundo, com os nossos projetos, com as outras pessoas. Existe uma espécie de dicotomia dessa forma de se relacionar, porque você sente medo e a emoção ao mesmo tempo. Então, o que que acontece? Eu sinto medo do novo, medo dessa nova apresentação, do novo projeto, do novo. Mas ao mesmo tempo eu quero. Então, por isso a dicotomia, né? Medo e vontade de realizar ao mesmo tempo. Quanto mais problemático foi o seu parto, mais paralisada você vai ficar por esse medo de fazer contato com o que você deseja. Então, muitas vezes, eu posso ter deixado de ir a determinados lugares por pensar que eu ia me sentir insegura naquele ambiente. E isso realmente já aconteceu comigo, de eu ter deixado de ir no lugar por já imaginar que lá eu estaria sozinha, não ia ter ninguém que eu conhecia lá, né. Hoje já isso não acontece mais. Então, ela fala assim, ó, na verdade ela colocou uma citação de uma autora que escreve sobre o nascimento e as suas relações, né, como foi o nosso nascimento e como são as nossas relações hoje. A forma como nos apresentamos ao mundo é regida pela nossa primeira apresentação na vida. E a ambivalência que sentimos ao nos apresentarmos às novas pessoas e situações é influenciada pela memória subconsciente dessa experiência. Então, eu não tenho memória do que aconteceu no meu nascimento, eu não sei o que aconteceu. Mas, a partir do que me acontece hoje, eu posso imaginar, né, que essas situações novas, conforme a insegurança e o medo que eu sinto delas, elas podem, denunciar que lá atrás, no meu nascimento, aconteceu algo que foi traumático. Então a gestação que é o início de tudo, a concepção, né, a gestação ela dá à pessoa as primeiras relações com os outros. Então, a minha primeira relação foi com quem? Com a minha mãe, dentro da barriga. Meu primeiro contato com uma outra pessoa, na verdade, era com a minha mãe, não era o outro, né? Porque dentro da minha mãe eu pensava que eu e ela eram a mesma pessoa, né? Eh, Era, na verdade, a gente tinha um processo de vinculação, uma simbiose. E a criança, ela fica unida através do cordão umbilical, né, na mãe dela.
E ali ela recebe tudo, ela recebe o oxigênio, ela recebe a alimentação que ela precisa para crescer, né, a nutrição emocional de toda a natureza. Nutrição emocional pode ser as emoções, os sentimentos, as experiências da vida, que o feto as experiências de vida que o feto tem, que derivam da percepção da mãe. Então a forma como a mãe percebe o mundo, o que a mãe sente, o que a mãe pensa, tudo esse feto ele vai pensar que é dele, né. A minha mãe pensou, eu penso, eu estou pensando. A minha mãe sentiu, é eu que estou sentindo. Porque nós somos uma coisa só. É a mãe numa ponta, aí tem um cordão, né, que vai fazendo umas voltinhas assim, e o bebê na outra ponta. Somos a mesma coisa. Então o momento do nascimento tá, espera aí, uma parte aqui que eu não falei. Ela fala assim, ó: "Então essa é a primeira relação que dá informações sobre o que é a vida". Então, na relação da gestação, mãe e o bebê, essa criança, esse bebê e essa pessoa adulta hoje, ela tem as primeiras informações lá na gestação sobre o que é a vida. E a partir dessas crenças do que eu formei lá na gestação, eu trago elas aqui para minha vida de hoje. Então, não vai ficar apagada as crenças que foram geradas na sua gestação, tá? Se a mãe, ela sofreu um acidente, por exemplo, sei lá, caiu de uma escada, caiu de uma cadeira, foi limpar a casa e tudo isso que foi traumático para a mãe, é traumático para o bebê. Então, aquela mãe que viveu violência na gestação, o marido batia, né, ou às vezes não batia, mas gritava, ofendia, empurrava. Essa criança, ela vai ter crenças de que principalmente sobre relacionamento, né. Crenças de que os homens são maus, né, ela pode ser uma mulher que nunca vai se casar na vida, né, e sem ela saber, porque nem sempre a mãe vai contar para ela o que aconteceu, pode ser que sim, que conte, mas às vezes mesmo contando, essa pessoa ela não se ela não conhece dessas questões sistêmicas, ela pode não se dar conta de que ela está repetindo ou que ela está evitando repetir aquilo que a mãe dela passou. E aí, por conta disso, ela não se casa, não quer ter filhos, nem nada, não, né, e passa a vida toda sozinha. Por quê? Formou crenças nela de que os homens são agressivos, que os homens são maus, né. Eh, o momento do nascimento é tão essencial quanto o da concepção e da gestação, né, é muito importante. Quando o bebê, ele sai do útero e ele é separado da mãe, ele, ele ainda está longe de ser independente, porque ele é um bebê, ele precisa de ter todos os cuidados da mãe. Mesmo que o cordão umbilical tenha sido cortado, né, que corta assim que o bebê nasce, corta o cordão umbilical. Ainda existe o cordão psicológico entre a mãe e o bebê, que é essa simbiose, né, que ainda existe. O bebê, ele acha que ele e a mãe são a mesma coisa, e isso dura por alguns meses. Então esse é o chamado processo de vinculação que existe entre os 2. O Jung, ele diz que a psique do bebê, ela não é organizada. Por quê? O bebê, ele não tem maturidade para ele sacar todas as coisas que acontecem dentro da barriga da mãe e até mesmo fora depois que ele nasce. Ele não tem maturidade psíquica para entender tudo. Por exemplo, a minha mãe caiu da cadeira, por isso que, eu estou assustado agora, mas está tudo bem. Não, ele não sabe o que aconteceu. Tudo que acontecer quando a mãe está gestante, e se a mãe se sente, por exemplo, ameaçada por esse marido, essa criança acha que essa ameaça é para ela, unicamente para ela. Ela sente que ela está sendo ameaçada, ela não separa. E muitas vezes ela não confia na mãe, ela passa a não confiar na mãe. Uma mãe que adoece na gestação, uma mãe que desmaia na hora do parto, isso acontece muito, né? Que a mãe que é anestesiada e aí ela apaga na hora do parto, a criança se sente abandonada e rejeitada pela mãe, né. Muitas vezes ela pode crescer sentindo uma raiva
Ela não sabe o que que é, mas é uma raiva da mãe. Não posso confiar na minha mãe. Por quê? De uma hora para outra, minha mãe simplesmente apagou, me deixou. Se a criança, ela sabe que ela precisa, o bebê, ele sabe que ele precisa daquele cuidado, né, ele precisa, ele é totalmente independente. Se a mãe some, se a mãe apaga, eu posso morrer. Que vai ser de mim? Ele não tem a noção de que daqui a pouquinho ela vai acordar, porque tem pessoas que estão cuidando dela. Ele não tem. Então por isso que o Jung diz que a psique da criança, do bebê, é desorganizada. Bom, aí alguns fatores que podem então, atrapalhar e que pode deixar marcas em nós, né. Os bebês gemelares, né, por exemplo, foi concebido gêmeos. Isso acontece muito, muito mesmo, tá. Perda de gemelares a gente vê muito em constelação e às vezes a mãe nunca nem soube que ela ficou grávida de gêmeos. Aí perdeu um e ficou o outro, que é o remanescente que a gente fala. Então aquele que ficou vivo é o remanescente. Eh, Isso pode deixar traumas nesse remanescente, porque ele se sente abandonado, ele se sente rejeitado, ele se sente culpado, né. Então, assim, quando eu atendo pessoas que era gêmeos e o outro morreu, né, a mãe sofreu um aborto, a pessoa se sente extremamente culpada. Muito culpada, uma culpa que ela não sabe da onde que vem, porque ela não tem uma memória, ela não sabe o que que aconteceu, mas ela se sente culpada. E aí, a vida dela muitas vezes fica travada, ou ela não se relaciona bem com a mãe, ou ela não consegue se relacionar com ninguém, com um parceiro, por exemplo, né, e nem desenvolver um trabalho, ou trabalhar naquilo que ela quer, enfim, tem dificuldades financeiras, né. E falta sintonia com a vida dela. Se a mãe tiver também um pequeno sangramento, às vezes ela nem perdeu o bebê, né, mas ela teve um sangramento, eh, ela vai esse bebê ele vai ter um pequeno estresse, né, e isso vai ficar marcado. Se, houve uma ameaça de aborto, então a mãe estava grávida, ela pode ter pensado em abortar, de repente, né, numa situação que ela ficou grávida, ela não podia, eh, uma mulher que é solteira, ficou grávida do namorado, então ela pode ter considerado abortar, mas ela nem tentou, só considerou. Vai deixar marcas, o bebê, por que que vai deixar marcas? Eu e a minha mãe somos a mesma coisa, que a minha mãe pensa, que a minha mãe sente, eu estou sentindo. Então, se a mãe sente que talvez seria melhor abortar, eu já sei que a minha vida está em risco, né, isso vai deixar marcas. Se a mãe tentou, porque tem mulheres que tentam fazer o aborto, daí não consegue, o bebê continua, né, e vive, e vai até o final da gestação e tal. Então, pior ainda, né, piores são os traumas. Eh Agora, se quando nasce, né, se o bebê os gêmeos, um bebê nasceu e o outro os 2 nasceram, só que um nasceu morto ou morreu após o nascimento, enfim. Aí um ficou e o outro morreu. Aí, esse que viveu, ele vai ter aquela coisa assim, ele vai perceber que, ao invés dos pais comemorarem, porque ele nasceu, os pais estão, na verdade, de luto, porque o outro morreu, né, então a gente não tem motivo para comemorar. E ele vai sentir tudo isso, vai deixar marcas e vai ter aí a formação de crenças, né, principalmente de culpa. O bebê que ele perdeu o irmão gêmeo, tanto quanto aborto ou que morreu depois, ele sempre se sente culpado. Quando ele perde a mãe, que a mãe morreu de parto também, ele se sente culpado, né. O trabalho de parto que foi demorado, complicado, tudo isso afeta a criança, deixa marcas e tem aí a formação de crenças que são limitantes, que faz a gente não estar em sintonia com a vida. O bebê que precisa ficar em incubadora, né, tem aí um afastamento da mãe e aquilo que a gente chama na constelação familiar de movimento interrompido ou amor interrompido, né. O fluxo de amor dessa criança, ele interrompe. Quando a gente fala em movimento interrompido ou amor interrompido,
que a criança ela sente que ela precisa de trocar com a mãe, né, a gente troca energia, eu e minha mãe, mas de repente eu vejo que a minha mãe se afastou de mim. Se afastou por uma questão de saúde, né, minha mãe ficou longe, então eu tranco esse amor dentro de mim. E aí eu não quero mais mandar, porque eu vou arriscar mandar alguma coisa para ela, e ela vai não vai se afastar de mim, né. Como ela não tem a psique dela organizada para ela compreender o que estava acontecendo, que foi necessário esse afastamento, ela acha que a mãe abandonou, e isso dói demais, dói fisicamente para essa criança. Então, por isso ela tranca o amor dela dentro dela, e é bastante difícil de destrancar esse amor, hein. Bom, então os dramas que foram vividos na gestação, no parto, eles podem facilitar um profundo estado de depressão para a mãe. Então, aqui a gente já está na depressão pós-parto que pode acontecer na vida dessa mãe, né. O que vai ser sentido pelo bebê, por quê? Eh, ele vai sentir muito isso, porque quando a mãe tem depressão, ela tem dificuldade de estabelecer laços amorosos com esse bebê, né, essa troca amorosa com ele, e aí por conta disso o bebê se sente inseguro, se sente rejeitado e sente culpa também, né, tipo assim: "O "Que que eu fiz para ela ficar desse jeito?", né. Quando acontece também a morte de um dos pais, que pode ser a morte da mãe, como eu já falei, pode ter morrido pós-parto, né, no parto, se de repente essa mãe também ela é uma pessoa já com algum tipo de doença ou comorbidade, pode ser que ela morra, né, nos primeiros anos de vida desse bebê, isso pode acontecer, ou o pai morreu, ou quando morre uma avó, enfim, algum familiar morre. Isso é devastador para essa criança, ela sente também abandono e sente culpa. Bom, e aí para finalizar, espera aí, eu tenho aqui um exercício para a gente fazer rapidinho, aí eu vou precisar que vocês escrevam uma coisa, gente, aqui. Se vocês tiverem aí um lápis para escrever, um papel, eu podia ter falado isso para vocês depois, né. Aliás, podia ter falado antes. Então olha só, vocês vão escrever: "A vida sorri para mim e me acolhe". Então a vida sorri e me acolhe. E aí quando você escreve essa frase, é para você verificar dentro de você se isso é realmente verdade. Se você sente que a vida sorri para você e te acolhe de verdade. Então você pode anotar os sentimentos que isso vem para você, se, sei lá, veio um pensamento assim: "Ah, não, isso não é de totalmente verdade". Seja sincero, você vai ser sincero com você não vai precisar mostrar isso para mim nem para ninguém, para você mesmo, né. Então assim, quais são os pensamentos negativos que surgiram quando você escreve: "A vida sorri para mim e me acolhe"? Pode escrever tudo que você sentiu. E se você sentiu alguma coisa no seu corpo, porque às vezes as coisas vêm muito para o nosso corpo. Às vezes o nosso corpo se retrai, por exemplo, ele pode ficar, né, tenso quando eu escrevo isso. E após isso, após escrever essa, você pode escrever essa aqui também,
E aqui, esse aqui você pode escrever ela colocando o seu nome. Aqui depois do "eu", você pode colocar: "Eu, Elisiane", no meu caso, né, "sou um presente para o mundo". Eu, coloca o seu nome, "sou um presente para o mundo". E aí você também vai observar novamente se você realmente é um presente para o mundo, se você sente isso de verdade. Veja se surgiram pensamentos negativos, uma frase negativa, uma voz dentro de você que é negativa, que diz: "Não, não é bem assim", né. Veja o que surgiram, sensações no corpo, sentimentos, né. Então a ideia que ela coloca, né, esse exercício eu tirei lá desse livro, a ideia que ela coloca é assim, ó: "A ideia com esse exercício é liberar todas as crenças que te ancoraram até agora, que vêm do pensamento negativo motor, que está ligado ao seu nascimento, né, como a gente foi recebida". E aí depois que você fazer todas essas anotações que você percebeu, né, anotou a frase, depois percebeu esses sentimentos, você pode queimar todos esses essas anotações, né, e de preferência ela coloca assim: joga cinzas num rio, numa praia ou até mesmo numa torneira. Se você não está perto de um rio, não tem praia, joga lá na torneira mesmo, em qualquer lugar aonde a água possa fluir, tá? Sabendo que uma nova vida está começando para você. E aí, por último, eu termino com essa citação aqui, que diz assim, ó: "A vida não tem sentido. Você dá sentido a ela com o que você faz, com o que você é apaixonado, com o que você é apaixonado, né, aquilo que te traz paixão, com os seus sonhos. Você constrói o universo para se adequar a você. Muitas vezes a gente acha que nós precisamos nos adequar aos outros, nos adequar ao universo, né? E na verdade é você quem constrói o seu universo para que ele se adeque a você. Tchau, Para tchau. você também. Tchau, também. Tchau, tchau. tchau.